Fala turma, tudo bem? Então estamos de volta para a terceira e última parte da nossa aula de vetores, tá certo? Nós vamos falar agora sobre o produto de um número real por um vetor. O que é um número real? O número real é um número qualquer, vamos dizer assim, que não esteja dentro do conjunto dos complexos, tá bom? Então não vou entrar nessa questão. O número 2, 3, menos 1, menos 4, 1 sobre 2, 1 sobre 3, esses números são números reais, tá certo? Então nós podemos pegar um número desses e multiplicar por um vetor. Nós vamos ver isso hoje, nessa aula, como é que a gente pode fazer, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, considere aqui esses dois vetores que nós temos, o vetor A e o vetor B de bola, tá? Então olha só, eu quero escrever um outro vetor, tal que esse outro vetor seja igual ao vetor A multiplicado por 2. Ou seja, 2A é o vetor que é duas vezes o vetor A, tá bom? O que é que isso vai fazer, gente? Isso vai fazer apenas com que o módulo do vetor seja multiplicado por 2. Então, esse vetor aqui, ó, 2A, tá bom? 2A é um novo vetor. Esse vetor 2A, ele é um vetor igual ao A, exceto pelo módulo que tem que ser multiplicado por 2. Então, por exemplo, quais são as características do vetor A? Módulo 2, direção horizontal, sentido para a direita. Como eu quero 2A, eu vou fazer um novo vetor, tal que ele continue com a direção horizontal, continue com o sentido para a direita, mas o seu módulo tem que ser multiplicado por 2. Por que multiplicado por 2? Porque é esse númerozinho que tem bem aqui, ó. Tá? Esse número aqui multiplicado por 2. Tá? Melhor, o módulo dele multiplicado por 2. Ora, se o módulo de A vale 2, então 2A vai valer 4, porque é 2 vezes 2. Então, como é que seria? Seria um vetor assim, ó. Tem que ter módulo 4. Aqui, ó, pá. Veja que esse vetor não é mais o vetor A, porque o vetor A tem módulo 2, esse vetor tem módulo 4. Então, esse aqui é o vetor 2A, tá certo? Porque ele tem módulo 4, porém ele continua horizontal para a direita, tá bom? E como é que seria o vetor 3B? Vamos lá, vamos olhar. Como é que é o vetor B? Vetor B, vertical, para baixo, módulo 2. Tem módulo igual a 2. Professor, por que ele tem módulo igual a 2? Porque se tu olhar aqui, ó, ele está pegando 2 quadradinhos. Então, a gente já disse que cada quadradinho desse vai valer 1, para facilitar o nosso aprendizado. Então, o módulo dele é 2, do módulo do B, 2 unidades. Só que o 3B, ele vai fazer com que esse B aqui ele fique com um tamanho triplicado. Então, se o módulo de B vale 2, o módulo de 3B vai valer 3 vezes 2, ou seja, 6. 6B. Então, a gente vai manter a propriedade da direção e do sentido, que é vertical para baixo, só que a gente vai fazer o módulo dele para quanto? Para 6. Então, seria isso daqui, o vetor B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tudo isso antes. Olha só. Se você pegar esse vetor aqui, ó, você vai ver, ó, olha só isso aqui, ó. Se você pegar esse vetor aqui, você vai ver, ó, que ele cabe 3 vezes aqui, ó. 1, 2, 3. Percebeu? Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que esse vetor aqui, ó, 3B, é um vetor igual a esse, só que multiplicado por 3. É um vetor que tem 3 vezes esse tamanho. Tá certo? Então, isso daqui, esse aqui é o vetor 3B. Tá bom? Entendeu aí o lance, né? Tá. Então, olha só. Agora, vamos para cá. Como é que seria o vetor menos 3A? Percebe que aqui tem uma novidade, ó. Tem um menos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o vetor A tem módulo 1, 2.
2 quadradinhos. Então o vetor 3A teria módulo 3 vezes 2, que dá 6. Vamos fazer aqui uma reta que tenha módulo 6. Começando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que vir até aqui. Pronto. Aí, gente, qual é o lance desse menos aqui? O lance desse menos é porque ele tem que mudar o sentido do vetor. O vetor A aponta para onde? Para a direita, não é? Então, esse vetor menos 3A vai ter que apontar para a esquerda. Ele vai ter que apontar para a esquerda. Então, esse aqui é o menos 3A. Anderson, por que aponta para a esquerda? Porque tem esse menos aqui, ó. Como esse menos muda o sentido do vetor original, e o vetor original aponta para a direita, esse daqui tem que apontar para a esquerda. E por que ele está comprido desse jeito antes? Porque ele tem módulo 3 vezes o módulo desse aqui. Vamos de novo fazer o teste. Olha só, se eu pegar só o vetor aqui, ó, você vai perceber, ó, que ele cabe 3 vezes aqui, o vetor. 1, 2, 3, tá vendo? Ele cabe 3 vezes. Só que como o vetor A aponta para a direita e esse vetor tem um sinal negativo, 3A, é menos 3A, então esse vetor tem que apontar para a esquerda. Ok? Tá, como é que seria esse vetor aqui menos 0,5b? Esse vetor menos 0,5, todo mundo já sabe que quando eu tenho um vetor, quando eu tenho um número multiplicado por 0,5, o resultado é metade daquele número. Então, se eu pegar 10 e multiplicar por 0,5, o resultado é 5. Se eu pegar 4 e multiplicar por 0,5, o resultado é 2. Então, toda vida que eu multiplico por 0,5, o resultado é metade do número original. Então, se eu pegar um vetor, vai acontecer a mesma coisa. O vetor B, ó, ele é vertical para baixo. Tem módulo quanto? 2. Ora, se eu multiplicar por 0,5, vai ser 2 vezes 0,5, que vai dar quanto? 1. Então, o vetor menos 0,5, o vetor menos 0,5 tem módulo 1, que é um quadradinho. Só que o vetor B aponta para baixo. Como tem esse menos, esse vetor tem que apontar para onde? Apontar para cima. Então, esse aqui é o menos 0,5b, tá certo? Mais uma vez, só para você se situar, ó, perceba que esse vetor que a gente escreveu agora tem que ser metade desse, ó, tá vendo? Ó? Ele é metade desse vetor, só que ele aponta para cima porque tem um menos na frente. E o vetor original, que é o B, aponta para baixo, então tem que apontar no sentido contrário, tá certo? Então, essa é a ideia do produto de um número real por um vetor, tá? Então, qual é a lógica aqui, ó? Toda vida que esse número aqui, gente, ó, que está na frente do vetor, ó, 2, o 3, ó, toda vida que esse número, que eu chamei aqui de número n, for positivo, o vetor que resulta, que é esse vetorzão aqui, ele vai ter o mesmo sentido do vetor original. Por exemplo, ó, o vetor A, ó, aponta para a direita. Então, o vetor 2A também aponta para a direita. O vetor B aponta para baixo. Então, o vetor 3B aponta para baixo também. Por quê? Porque esse número aqui, ó, é positivo. Agora, quando esse número for negativo, vai acontecer o contrário. Quando esse número for negativo, olha só, o vetor A aponta para a direita. Esse vetor aqui aponta para a esquerda. O vetor B aponta para baixo. Então, esse vetor aqui aponta para cima. Então, toda vez que for negativo, eles vão ter sentidos contrários, tá bom? Tá. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Ele pede para a gente fazer a soma 2A menos 0,5B, tá certo? Então, como é que fica? Presta atenção. Atenção. Olha só, o vetor 2A, ele está escrito aqui, ó. Já está aqui ele aqui, ó. Ele tem módulo 1, 2, 3, 4, horizontal para a direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4, horizontal para a direita. Está aqui ele. Certo? Peraí. Então, vou botar ele bem aqui. 1, 2, 3, 4, horizontal para a direita. Esse é o vetor 2A. Aí eu vou somar com o menos 0,5b, tá certo?
Não esquece, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2A mais menos 0,5b. Tá bom? Não esquece disso. Então, eu estou somando, ou seja, eu tenho que pegar a origem do segundo vetor e botar na extremidade do primeiro. E quem é esse menos 0,5b? É aquele, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A origem dele nessa extremidade, ó. Opa, ele é só um quadradinho, né, ó. Ia passando. Então, ele é só isso aqui, ó. Tá certo? Esse é o menos 0,5b. Então, como é que é o vetor resultante? Sai da origem do primeiro e vai para a extremidade do último, que é isso aqui. Tá bom? Esse aqui é o vetor soma, ou vetor diferença, tanto faz. Tá certo? Que é o resultado dessa conta aqui, ó. 2A menos 0,5b. Tá? Se a gente fizesse pela regra do paralelogramo antes, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Vamos fazer pela regra do paralelogramo. Vou fazer aqui no cantinho, ó. O vetor 2A, 1, 2, 3, 4, horizontal para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só fazer vermelho para ficar igual. 1, 2, 3, 4. Aqui ele. Isso aqui é o vetor 2A. Aí eu juntaria esse menos 0,5b nessa origem, tá bom? Que a regra do paralelogramo é assim, né? Origem com origem. Esse aqui é o menos 0,5b. Aí como é que eu faço? Retas paralelas, ó. E que passam pela extremidade do outro vetor. Ó, se tocou bem aqui, ó. Então, como é que seria o vetor resultante? Sai dessa origem e vem para cá. Tá bom? Se você notar, ó, ele é exatamente esse mesmo vetor. Eles são iguais, tá certo? Que tinha que ser iguais, né? Então, tanto faz você fazer pela regra do paralelogramo como pela regra do polígono. Tá bom? Então, eu espero que isso aqui tenha ficado claro. Vamos para a próxima. E o último assunto, né? O último tópico é a decomposição vetorial. Tá bom? Esse daqui eu vou precisar fazer uma digressão trigonométrica, ou seja, eu vou precisar lembrar de uns conceitos da trigonometria, gente, que são esses conceitos aqui, tá? Que são esses conceitos aqui. Imagina que você tem aqui esse triângulo retângulo e nós temos esse ângulo aqui θ, tá bom? Para esse ângulo θ, nós chamamos isso aqui de hipotenusa. Na verdade, esse lado maior para qualquer triângulo retângulo ele é a hipotenusa. Então, para esse ângulo θ, isso aqui é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Tá? O cateto oposto, ó, ele é o cateto que está bem de frente para o ângulo, e o cateto adjacente é o cateto que está junto do ângulo, tá bom? Quando eu digo cateto, gente, eu estou falando desse lado aqui, tá certo? Do triângulo, o valor desse lado, tá? E aqui também o valor desse lado, tá bom? Então, o seno desse ângulo aqui, o seno de θ, a gente diz que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, é o valor desse lado pelo valor desse lado aqui. Ó. O cosseno de θ, ou seja, o cosseno desse ângulo, é o adjacente pela hipotenusa, ou seja, é o valor desse lado dividido pelo valor desse lado aqui. Já a tangente de θ é o valor desse lado dividido pelo valor desse lado aqui. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma ideia do triângulo retângulo, é só uma lembrança. Por que a gente precisa fazer isso? Porque os componentes de um vetor são outros vetores que estão localizados em cima dos eixos cartesianos. Como é que é isso aí antes? Espera aí, calma aí. Vamos aqui nesse gráfico. Olha só, tu imagina só esse gráfico aqui, ó, xy, isso aqui tu está acostumado lá da matemática, xy. Aí tem um vetor V aqui, ó, que está saindo da origem e está indo bem para esse ponto. Chamei de V. E esse vetor, ó, ele forma um ângulo θ com o eixo X. A gente vai fazer uma coisa parecida com a regra do paralelogramo. Ó. Eu vou traçar, ó, uma reta bem aqui, ó, paralela ao Y que passa aqui, e eu vou traçar uma paralela ao X, ó. Passa bem aqui, ó. O que isso aqui vai fazer? Vai me mostrar. Vai mostrar o seguinte, ó. Em cima desse eixo X aqui, ó. Em cima desse eixo X,
eu tenho um vetor. Tem um vetor aqui, ó, que vai só até aqui por causa dessa linha. E em cima do eixo Y também tem um outro vetor, que ele vai só até aqui, ó, por causa da linha que eu marquei, da linha vermelha, tá bom? Vem só até aqui, ó. Esses vetores que estão em cima do eixo é o que nós chamamos de componentes de um vetor. Eu vou dizer que aqui é o vetor componente x, eu vou chamar ela assim, ó, Vx. E vou dizer que essa aqui é a componente y, e vou chamar de Vy, tá certo? É isso que eu vou fazer, tá bom? Se você notar, a figura que foi feita aqui é como se fosse um triângulo retângulo. Esse lado aqui, ó, mede exatamente o mesmo valor desse lado aqui, ou seja, Vy, tá certo? Então, nota que aqui eu tenho um triângulo retângulo parecido com esse, onde, em relação a esse ângulo, ó, o cateto oposto é a mesma coisa que Vy, e o cateto adjacente é a mesma coisa que Vx. E quem é a hipotenusa antes? V. É o que está aqui, ó. Tá certo? É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Um triângulo retângulo, mais ou menos isso aqui, com o ângulo θ. Aqui, ó, é V, aqui é Vy e aqui é Vx, ok? É mais ou menos isso que eu tenho aqui, tá bom? Então, com isso, o que é que eu quero dizer? Bom, eu quero dizer o seguinte: se a gente pegar esse modelo matemático aqui, ó, nós vamos ter, e aplicar nesse triângulo, nós vamos ter o seguinte: o seno de θ é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É esse lado aqui, ó, que é o Vy. Vy sobre a hipotenusa, que é V. O cosseno de θ vai ser igual a Vx, que é esse lado aqui, sobre a hipotenusa, que é V. E a tangente de θ vai ser igual a Vy, que é esse lado, dividido por Vx, que é esse lado aqui. Gente, tudo isso aqui está conforme esse modelo aqui que eu fiz, tá bom? Então, olha só. Vamos imaginar aqui, ó, que aqui embaixo do seno de θ tem 1, embaixo do cosseno de θ tem 1, embaixo da tangente de θ tem 1, tá certo? Se eu fizer aquele produto dos meios pelos extremos, eu vou ficar assim, ó, Vy vezes 1 dá Vy, igual V vezes o seno de θ dá V vezes o seno de θ. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, ó, Vx vezes 1 vai dar Vx, igual Vy vezes o cosseno de θ, V vezes o cosseno de θ. Se eu fizer aqui também, eu vou ter, ó, Vy vezes 1, Vy igual a Vx vezes tangente, Vx tangente de θ, tá bom? Mas as que a gente mais vai usar são essas aqui, ó. Tá certo? É melhor a gente ficar atento nessas duas aqui. Ou seja, o que é que essa equação diz? Que o Vy é igual a V vezes o seno de θ, e que Vx é igual a V vezes o cosseno de θ. Tá? Para vocês entenderem mais ou menos qual é a relevância disso, vamos resolver esse exercício 17 aqui, ó, que diz assim, ó. Suponha que no gráfico anterior, ou seja, esse aqui, o módulo do vetor V seja igual a 10 e o ângulo θ vale 30 graus. Qual o valor dos componentes x e y do vetor V? O que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que esse V aqui, esse V, o módulo dele vale 10 unidades. 10 unidades. E ele está dizendo que esse ângulo θ aqui, ó, ele vale 30 graus. Aí ele quer que a gente encontre as componentes x e y de V. Componente x e y, gente, é o Vx e Vy, tá certo? Então a gente vai usar essas regrinhas aqui, ó. O Vx, ele é igual, o Vx, ó, é V vezes o cosseno de θ. V vezes o cosseno de θ. Então vamos lá. Quem é o valor de V? 10 vezes o cosseno de θ. Mas quem é θ? 30. Então é cosseno de 30 graus. Então o Vx vai ser igual, ó, 10 vezes
Cosseno de 30, eu já coloquei essa tabela aqui para vocês perceberem. Ó. Essa tabela mostra aqui ó, o cosseno, seno, cosseno, tangente dos ângulos 30, 45 e 60, que são ângulos notáveis que a gente chama. O cosseno de 30 é exatamente aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, ó, tá vendo? Ó? Vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a Vx igual 10 dividido por 2, 5 vezes a raiz de 3 unidades. Então, esse aqui é o valor da componente x do vetor v. Como é que seria a componente y? Vy é igual, olha aqui, ó, v seno de θ. Então, v vezes o seno de θ. Qual é o valor de v? 10. O valor do θ, seno de 30 graus. Então, vamos lá, vai ficar ó, 10 vezes, aí o seno de 30. Vamos na tabelinha. Seno de 30 graus, ó, é esse aqui, ó. 1 sobre 2. 10 dividido por 2, 5 vezes 1. 5. Então, Vy é igual a 5 unidades. Então, esse aqui é o valor da componente y, tá bom? Então, esses cálculos vocês podem refazer, tá bom? Tentem refazer essas contas aqui, tá? Não olhem para essa parte aqui, já fiquem impressionados. Ah, isso é muito difícil. Não, calma, tá bom? Tentem refazer, revejam o vídeo quantas vezes for necessário e também não esqueça de dar uma olhada no material que eu deixei à disposição, da transcrição, tá bom? Isso aqui também vai ficar à disposição de vocês, para vocês verem direto, tá? Na internet está repleto de exemplos desses conteúdos. Vocês podem encontrar outros professores ensinando a fazer problemas de vetores, de tudo isso que eu mostrei aqui, tá bom? Então, de qualquer forma, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, não se precipite, tenha calma. Eu estou aqui para ajudar vocês a tirarem as dúvidas, tá bom? E também vocês podem buscar mais material na internet sobre esse conteúdo para reforçar o aprendizado de vocês, tá certo? Fique com Deus e até a próxima aula.